Boa noite, rapaziada. Como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio entre Rostos e Nobres. E hoje temos a participação do nosso professor. Ele vai se apresentar um pouquinho, nosso professor de física. Pode se apresentar aí, professor. Pessoal, primeiramente, boa noite. Estamos nesta quinta-feira aqui com o pessoal do terceiro A. Um pessoal muito nota 10, gostei. Os jovens para frente. É uma iniciativa maravilhosa. Meu nome é Ivan Edilson Flores. Sou professor de física já há 25 anos. Trabalho na esfera pública e na esfera privada. Sou graduado pela Universidade Mackenzie, tenho mestrado pela PUC São Paulo. E estou aí para responder as perguntas que vocês querem fazer aí, e eu estou à sua disposição. Perfeito, professor. Primeiramente, o podcast agradece pela sua participação, de ter aceitado. E eu vou começar aqui já, com a primeira pergunta. Quando você percebeu que gostava de física, tinha outra área? E o que mais te encantou na matéria? Olha, eu vou ser bem sincero. A princípio, as minhas notas baixas eram de física no ensino médio. Não havia muita atratividade para a física. Estudei à noite, como vocês, mas há 40 anos atrás, onde você tinha um outro perfil de ensino médio noturno. No terceiro ano, já trabalhava com o meu pai, aí prestei o vestibular e, na verdade, a minha primeira opção foi a PUC e Economia. E Mackenzie apareceu mesmo como uma segunda opção. A verdade é esta. A princípio não me senti muito atraído. Sim. Mas aí a minha mamãe falou, ou você faz ou você faz. Já que aprovou, vai. E aconteceu. Quando eu fiz a matrícula, comecei o curso em 1987, foi meio que paixão à primeira vista. O curso me fascinou. Sim. E me fascina até hoje. Embora, me formando em 91, comecei a exercer o magistério apenas em 99. Nesse interstício, eu trabalhava com meu pai, mesmo formado. Sim. Mas nunca abandonei por completo. Pegava uma aula em EJA, ali ou acolá, mas para não ficar enferrujado. Sempre estudando. Sempre estudando. A física é realmente o que me fascinou. Sim. Essa seria a resposta. Não foi um pouco tardia, não foi uma coisa que eu tinha... Gostava muito de história, gostava muito de geografia. A área de exatas não era muito meu forte por um problema que eu acredito que se enfrenta hoje, a questão do cálculo. O cálculo realmente afasta. A matemática hoje, ela é um nó que a gente precisa desatar. E eu tive esse nó há 40 anos atrás. Legal, professor. Então, a segunda está assim, a segunda pergunta. Sim. Qual foi sua experiência mais marcante em uma sala de aula? Olha, são várias experiências nesses 25 anos de magistério, Mas uma experiência marcante, positiva, foi quando um aluno falou, professor, eu quero fazer física, sabe? Então, hoje ele é físico e a gente se encontra, isso que eu estou falando há 15 anos atrás, foi a primeira vez que eu tive um aluno que pós minha aula, durante um período, ele falou, professor, estou fascinado, quero física, é isso que eu vou fazer. Depois vieram outros também, Teve um período do magistério em que eu estava trabalhando em um colégio que também me marcou muito por eles terem se organizado, e montado experimentos sem que eu tivesse comentado. Sim. Foi uma decisão arbitrária dos alunos, montaram experimentos e apresentaram sem que houvesse nenhuma menção sobre nota. Uma demanda, Então, eu achei isso maravilhoso, gostei, porque foi uma iniciativa de alunos que viram na aula teórica a oportunidade de fazer uma aula prática, sem a minha intervenção. Isso me marcou.
me deixou muito satisfeito com o trabalho que eu tenho aqui em sala. Legal. Professor, e a física? Já mudou sua forma de ver o mundo? Sim, 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 sim. Isso sem dúvida, sem dúvida. Eu sou católico, praticante, né? E pelas lentes da física, eu enxergo a minha profissão de fé de um jeito todo peculiar, né? Eu vejo, não me alongando nessas questões religiosas, mas a criação como um dom de Deus, utilizando as leis da física. Eu acho que isso é interessante. A análise de um exercício, muitas vezes eu replico numa análise comportamental meu. Eu sempre digo para os alunos que a física e a psicologia, né, elas são meio que irmãs, Sim. né? Um faz uma análise comportamental de um sistema natural, comportamento da natureza, isso é física, e a outra faz uma análise do comportamento humano. Então, tanto a física quanto a psicologia efetuam análise de comportamento. Então, você replica isso em si, você replica isso no seu cotidiano e nas situações da vida, da sociedade Isso é que em todo nós lugar, no temos. caso, né, Né, professor? exato. A física que eu estou falando, ela vai além daquela da sala de aula. Sim, Você entendeu? É a física pautada em teoria, é a física pautada em estruturas matemáticas que me dão a possibilidade de prever. Então, qualquer ação que eu tenho, qualquer atitude que eu tenha, eu sempre pauto num comportamento mais racional, menos emotivo, porque isso me leva a uma probabilidade de erro menor. legal. Não sei se E me fiz entender, não, sim, sim, tudo bem, né? certinho. E assim, a gente sabe que física é uma matéria meio difícil de se entender de começo. Mas você tem alguma dica de como estudar a física de forma mais eficiente? De como grudar assim na mente, que a gente possa estudar? A gente sabe que esse ano tem Enem. Sim. O que eu penso é o seguinte, eu sempre falo isso para os meus alunos, todo ano eu tenho em média 700 alunos, né? Estudar, primeiro, é em casa, tá? Não se estuda na escola. Na escola você vem assistir aulas. E quando você se predispõe a estudar, é porque de antemão você tem um propósito, certo? Certo. Esse propósito, ele é construído na família. É você, papai, mamãe, o responsável, que traçam de um jeito ou de outro um projeto de vida. Sim, Papai, mamãe, eu quero fazer uma universidade pública. Ponto. Então vamos estudar para isto. Vamos se dedicar para isso. Quando você tem de antemão essa intencionalidade, tudo muda. Tudo muda. E é o que hoje nós temos de menos. Um jovem que vem à escola, eu sei que o ensino noturno é horrível, pressupõe que o jovem trabalha durante o dia, sim, ele encerra suas atividades trabalhistas, vem para a escola cansado. E se ele vem, ele não deveria ter o social como primeiro plano. Ele deveria ter essa meta sim, construída em casa, certo? Isso que eu chamo de intencionalidade. Eu tenho a intenção de. Quando você tem estes ingredientes, você tem esse substrato, eu tenho meta, papai, mamãe, quero fazer faculdade pública, você coloca como eu meta. quero ter uma alavancagem financeira, eu acredito que a graduação é um fator decisivo, e tenho a intencionalidade, você Sim, entendeu? Isso são os ingredientes que qualquer professor precisa. E quando eu apresento um tema, o olho do jovem me diz essas duas vertentes, sim, né? Ele vem predisposto. E aí você vai agregando lista de exercício, comentários, traz exercícios do Enem. O sim. que eu falo aqui
é tão bonito, belo, é o que a gente vê cada vez menos Sim, no jovem, de um modo geral, na esfera pública e na esfera particular também, sim, tá? Eu acredito, faço votos que esse podcast, para o jovem que o assistir, repense sim. nessas duas vertentes. Tenho metas, Metas são e para se ser tenho cumpridas. metas, eu tenho a intencionalidade, Sim, né? Porque eu tendo isso, a escola faz o que está faltando. Ela dá todo o subsídio necessário. E os professores estão aí, né? sim. E só precisam ser requisitados. Perfeito, professor. Como você disse, quando a gente coloca alguma meta na nossa vida, acredito que vai além de muitas coisas. Você Sim, coloca a meta, sei lá, de conseguir tal coisa, você corre atrás, enfim, você vai conquistar, porque é uma meta. Não é só um sonho, você colocou como meta para ser cumprida. Eu acho que ao decorrer da nossa vida, não só como estudo, como você disse, metas, a gente coloca metas na vida para ser cumpridas, para trazer mais um benefício para a gente em si. Eu acredito que realmente, por conta que o ensino noturno, todos nós, a maioria pelo menos, trabalha, vem, como você disse, a gente vem para ver a aula, assistir. Acho que o estudo vem mesmo de casa. não sou contra o social, não. Sim, Mas eu não posso só ter o social. Senão fica uma situação efêmera, fica uma situação vazia, sim. né? Isso vai criar uma lacuna, porque acho que a dor maior é quando você sai. Então, professor, Vamos como lá, meu querido. respondido na sua questão anteriormente, o Sim, senhor falou que a gente precisa colocar metas na nossa vida. sim. Como o estudo. A gente vem aqui para assistir a aula, mas o estudo vem de casa. Quando a gente quer correr atrás de algo, a gente corre em casa em si também. Igual o Enem. A gente aprende na escola, mas se a gente quer buscar uma nota máxima no Enem, a gente tem que estudar para isso. O estudo vem de casa. E eu concordo com o senhor. Acredito que as palavras que você disse, em questão de metas, não só para o estudo, são para a vida. Então, posso ir para a quinta questão? Vamos lá, meu querido. O que você diria para alguém que acha a física impossível? Olha, nunca vou culpar um jovem quando ele me faz esta pergunta. Se eu tenho, como eu sou um professor apenas do ensino médio, eu sempre tive um sonho, eu os realizei, de ter um aluno no primeiro, segundo e terceiro médio, eu nunca tive essa pergunta. Sim, Que quando você pega o aluno no primeiro ano do ensino médio, o primeiro item que você desmistifica é isto, tá? sim, A física não é algo impossível. A linguagem da física, que é a matemática, não é algo impossível. É o primeiro item que eu trabalho para que ele se sinta à vontade. Agora, quando ele não é o meu, não foi o meu aluno, e eu pego, como por exemplo, pegando vocês agora no terceiro ano, né? E me vem essa pergunta, né? Eu sempre encaro como um desafio, que é uma pergunta que se faz num curtíssimo intervalo de tempo, mas é uma resposta que se dá num médio intervalo de tempo. sim, Então, não é uma resposta lacônica, curta e grossa. Não pode ser assim. É uma resposta que vai ser construída. Eu só peço a esse jovem que tenha paciência, sim. que eu vou mostrar para ele que física não é algo difícil, né? Podemos dizer que a matemática, pelo nosso histórico latino, pode ser. Nós não somos muito bons de cálculo. A Sim, nossa aritmética não é legal, a nossa geometria, a nossa sim, álgebra. Mas nada que você não possa corrigir, né? Tendo bons professores, né? Professores que mostrem a beleza do componente curricular, né? Professores que desmistificam isso aula a aula, né? Cativando, mobilizando o aluno. E principalmente, uma outra pergunta que muito faz, onde eu vou usar isso? Né? O sim, aluno, às vezes inquieto, fala, professor, mas isso aí que o senhor está mostrando na lousa e está apresentando para nós. Onde que eu uso isso? Essa é uma pergunta maravilhosa. E o professor de física, no caso eu, preciso trazer a praticidade do curso de física. sim,
Eu não apresento um curso de física para você deixar no caderno. Um excelente laboratório é a cozinha da gente, é a cozinha da casa da gente. É ali que acontece quase toda a física. Sim. E quando você agrega a praticidade, o cotidiano, com a aula, e dá uma resposta matematizada para isto, você transforma o jovem. Pô, eu gostei disso aí. É legal. Minha mãe faz também. Pô, Sim. Isso daí eu já vi. Então, essas questões tornam a física o que ele pensava impossível, perfeitamente possível e perfeitamente emprazeirada. Eu tenho prazer de ter esse desafio. Sim. Pode ser que a matemática tenha um obstáculo, mas a matemática é um empecilho que pode ser transposto com um pouquinho mais de seriedade, um estudo mais agressivo, mais crítico, mais Sim. sério, né? Tudo pode ser contornado. Perfeito, professor. Agora a gente chegou na nossa última pergunta. Ok. A última pergunta seria o seguinte, na verdade não é uma pergunta, né? É mais não diria um choque de realidade, mas algo que o senhor tem para falar que o senhor sentiu no seu coração, que é o que você espera dos alunos assim, esse ano, ou o que você quer deixar de mensagem para eles. Olha, chego agora no Matias, um colégio que a princípio me deixou assim muito apreensivo, mas no decorrer das semanas e dos meses me deixou à vontade. Em particular, vocês que sempre estão muito acolhedores nas perguntas, no podcast, então eu me senti cada vez mais à vontade. Em vista disso, o que eu falo para os alunos é que não desanimem, né? Sim. O estudo tem que ser transformador. Não é um professor, não é um pai, é você que tem que acreditar nisto. Se o jovem não acreditar que o poder cognitivo te transforma, o mundo já não vai ser como deveria ser, né? Eu vejo muito nessa linha. E toda vez que você, jovem, que está assistindo, né, que está atento ao que o professor está falando, consegue entender o que um professor fala, que você internaliza o que ele está discutindo, o seu comportamento muda. É incrível isso. Os seus relacionamentos mudam. As suas amizades mudam. Você passa a pensar diferente. O modo como você se expressa muda. Quando isto acontece, é porque a escola está promovendo transformações. É quando você fala, poxa vida, eu agora estou envelhecendo no bom sentido. Sim. Eu estou agora pensando diferente. Uma maturidade a mais. Exato, eu tenho um propósito. Sim. Aquela aula de sociologia me fez pensar diferente. Aquela discussão sobre o movimento literário me fez olhar o mundo diferente. Aquela aula de matemática com aquela explicação me fez entender certas lacunas. A professora de química, numa transformação, numa reação, ela mostrou para mim que vale a pena. Eu não posso fazer isso que vai me dar aquilo. O professor de física, numa explicação, e eu estava atento, entendi, ele passou um exercício, eu resolvi. Quando tudo isso acontece, o seu comportamento muda. As suas amizades começam a ser melhores. Sim. As amizades não tão boas você vai abandonando, porque você percebe que não agrega, não funciona, não rola, não vai. Esse meu colega, ele me atrapalha, ele me prende. Então, quando isto começa a acontecer, você está no caminho do sucesso. Você começa a se encontrar, você começa a se posicionar na sociedade. E aí você vê a alegria de um pai, você vê a alegria da mãe, você vê a alegria do responsável, você vê uma inserção no bom emprego, você vê uma inserção numa universidade.
o seu relacionamento muda, as oportunidades começam a chegar. Tudo isso por quê? Porque você viu na escola uma transformação. Você resolveu estudar. Você não veio para a sala de aula apenas para assistir. Você deu um complemento fora dos muros da escola. E você traz alegria para pai, traz alegria para mãe. Eu sempre falo pai e mãe porque são as pessoas que a gente mais ama. Sim. Né? Pai e mãe para nós é importante. Sagrado. Quando isto não acontece, eu tenho medo do jovem, porque ele está colocando em segundo plano as pessoas mais importantes que deveriam estar na vida dele. Sim. E é para eles que a gente presta contas. Sim. Né? Até o momento em que você começa a caminhar pelas pernas próprias. Certo? E você chega, papai, mamãe, obrigado. Agora é comigo, agora é minha vez, agora eu estou numa graduação, agora eu estou num bom emprego, agora eu estou na minha profissão, certo? Eu vou construir a minha vida, eu vou construir a minha carreira, e vocês agora podem descansar, né? Agora eu cuido de mim. Sim. Por quê? Porque a escola me mudou, né? E eu enxerguei na escola essa oportunidade e cresci, né? E agora eu sou alguém, eu não sou algo, né? É interessante essa comparação. Legal, professor. Então, chegamos ao final. Queria, primeiramente, agradecer mais uma vez pela presença do senhor. E queria deixar uma mensagem, eu acho que de todo o podcast, que estamos lisonjeados com a sua presença aqui. Porque você chegou esse ano, um professor novo. Pra gente também foi novo ter o senhor aqui, porque a gente já tinha outro professor, até se acostumar. Mas a gente queria, primeiramente, deixar os parabéns por todas as aulas, por todo o esforço. Porque não era do nosso costume ver um professor que dita, porque o senhor dita as suas aulas. Primeiro asterisco. Então, assim, perfeito, de verdade. Tá de parabéns, tá? E é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso episódio. Já deixar no ponto que vocês viram que o cenário tá diferente. E hoje a gente não tá na nossa sala do podcast. Mas, para não deixar o canal em si parado, trouxemos o professor aqui hoje. E acredito que conseguimos bater a meta que queríamos, tá? Então, queria agradecer e até o próximo episódio.